A apostasia. Todos que amam Jesus enfrentam batalhas em suas vidas. Apostasia significa rejeitar Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. O próprio Jesus nos alertou sobre isso no Evangelho de Lucas, capítulo 8, verso 13, dizendo: As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. A apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar em uma mentira. O apóstolo Paulo adverte aos judeus que se converteram a Cristo na sua epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 1, o seguinte: Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. O apóstolo Paulo, continuando a ensinar aos cristãos na cidade de Tessalônica, alertando que no final dos tempos haverá uma apostasia generalizada antes da vida de Cristo, apresentando na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 e 4, dizendo: Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. No Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram apostasia. Eles deixaram de adorar a Deus para adorar ídolos e receberam castigo. Já no início da igreja, surgiram movimentos afastando pessoas da verdade sobre Jesus. O apóstolo Paulo ensinando a Timóteo, dizendo que muitos nos últimos dias irão abandonar a fé e seguirão enganadores e doutrinas erradas, quando nos diz em 1 Timóteo, capítulo 4, versos de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Ainda hoje, precisamos ter cuidado com os movimentos que promovem a apostasia através do engano. O apóstolo João nos alerta ainda que muitos anticristos virão, pessoas utilizadas por Satanás, que irão ensinar doutrinas contrárias ao que Cristo ensinou, registrado em 1 João, capítulo 2, versos 18 e 19, quando nos diz: Filhinhos, esta é a última hora. E, assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos
que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas, na realidade, não era dos nossos, pois, se fosse dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. O próprio João nos alerta ainda que aqueles que seguem as doutrinas corretas, descritas na Sagrada Escritura, e não nas tradições ou em distorções do ensino verdadeiro de Cristo, apresenta em sua primeira carta, capítulo 2, verso 24 e 25, o seguinte: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Como verdadeiros cristãos, seguidores e imitadores de Cristo, devemos seguir os ensinamentos corretos descritos na Bíblia, não seguindo doutrinas erradas, pois Satanás continua a realizar a mesma estratégia utilizada contra Adão e Eva, a enganação, misturando a verdade com mentiras. Então, resumindo, a apostasia significa o seguinte: primeiro, negar e abandonar a fé. Segundo, revolta contra Deus. E terceiro, afastamento dos caminhos do Senhor. Pense nisso.